Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este culto, nós que estamos no período da Quaresma. Quaresma é o período que antecede a Sexta-feira Santa e a Páscoa, onde preparamos o nosso coração para receber novamente a grandiosa mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele nos salvou e Ele ressuscitou, está conosco todos os dias e um dia nós estaremos com Ele nos céus. No Evangelho de hoje, Jesus está caminhando para Jerusalém, onde Ele sabia que iria sofrer e morrer pelos nossos pecados. E Ele olha com tristeza para Jerusalém, porque Jerusalém não aceitou o amor de Deus em Cristo. E Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Graças a Deus que nós ouvimos esse convite de Jesus para nos abrigarmos nele, e nós estamos aqui porque cremos nele, e com essas palavras iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Estimados irmãos e irmãs, o grande problema da nossa vida é o nosso pecado. Se nos faltam paz, alegria, ânimo, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se nós não convivemos bem com o nosso próximo, se temos dificuldade para amar, perdoar, compreender, ser paciente, ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Cristo Jesus. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos em Jesus. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para
forma de perdão, nós podemos adorar a Deus dizendo o Salmo número 4. Salmo de Davi. Davi diz que, olha, o mundo não crê em Deus, não quer saber de Deus, quer enfrentar os seus problemas sozinhos. Nós cremos neste Deus que está cuidando de nós, nos amparando, protegendo, neste Deus que nos ama tanto ao ponto de entregar o seu único Filho. E por isso, juntos com Davi, nós podemos dormir tranquilos à noite, sabendo que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Salmo número 4, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, encontramos em Jeremias capítulo 26, versículos 8 a 15, onde o profeta Jeremias vai falar ao povo de Deus que estava afastado de Deus, vivendo em pecado, e o povo não ouve. A mesma coisa hoje. O mundo não quer saber da pregação da palavra de Deus, mas como Jeremias, nós continuamos afirmando para o povo se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, porque assim eles encontrarão um Deus que os ama e perdoa. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam, dizendo: você está morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isto, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada na porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e correto.
Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. De poder
A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Filipenses capítulo 3, versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1, onde o apóstolo Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo. Tem muita gente neste mundo que não crê em Jesus, que não aceita o amor de Deus em Cristo e que prefere viver em pecados. E nós vivemos neste mundo. E o que o apóstolo Paulo diz, olha, continua firme porque você tem um Senhor e um Salvador que está cuidando de você, e Ele está conduzindo você ao alvo, a vida eterna nos céus. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35, onde Jesus está indo para Jerusalém e ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que vai ser rejeitado, vai ser humilhado, espancado e morto na cruz. E ele não entende. Ele não entende porque o ser humano não crê, não aceita o seu amor. Ele veio por amor. Ele veio para fazer o bem e salvar, e o ser humano não entende. Ainda hoje, o Senhor Jesus Cristo vem a nós e vem ao mundo com a mensagem de amor, de acolhimento. Ele quer cuidar de nós, mas o ser humano ainda hoje insiste em não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E do Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição
daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho há pouco lido, Lucas 13, 31 a 35, ressaltando o tema: Deus quer abraçar todos os pecadores. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimado irmão e irmã da fé em Jesus Cristo, diz o ditado sabiamente que no coração de uma mãe sempre cabe mais um. Nós lembramos esta semana o Dia Internacional da Mulher. Lembramos que as mulheres estão subjugadas pelos homens por milênios, colocadas em uma categoria inferior aos homens. Elas libertam-se e mostram todas as suas capacidades, potencialidades, tanto como pessoas como por profissionais. As mulheres têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguem dar conta de muitas coisas e conseguem fazer tudo com eficiência. Jesus gostava muito de ensinar como Deus quer se relacionar com os seres humanos, e ele usava muitas figuras de coisas conhecidas pelas pessoas da sua época. Para nós hoje, algumas dessas figuras não são tão conhecidas, como por exemplo, ovelha, plantação, etc. Hoje, Jesus usa no Evangelho uma figura muito interessante. Ele fala da galinha e dos pintinhos. Algumas das nossas crianças talvez nunca tiveram oportunidade de ver como nasce um pintinho, nunca tiveram oportunidade de ver como uma galinha cuida dos seus pintinhos, e é lindo ver a galinha. Ao menor sinal de perigo, ela chama os pintinhos e todos eles correm para baixo das suas asas, e lá eles ficam em segurança, estão protegidos e aquecidos. Mesmo que a galinha tenha 20 pintinhos, ela consegue colocar todos eles embaixo das asas e cuidar de cada um deles. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde seria maltratado, humilhado e morto. Ele sabia disso. No Evangelho, ele é avisado pelos fariseus que Herodes queria matá-lo. Jesus manda dizer para Herodes que ele não tinha medo dele, porque ali estava quem era mais poderoso do que Herodes. Jesus tem uma missão a cumprir, por mais difícil e dolorosa que seja. Romanos 5, 6 a 10 diz: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho, e agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. No entanto, neste momento, Jesus ele está triste na leitura do Evangelho. Ele veio com amor para estar com o ser humano perdido em pecados, para dar vida ao ser humano, para salvar o ser humano, mas o ser humano nega, rejeita e mata. Até mesmo a cidade considerada santa, aquela que aconteceram tantas coisas maravilhosas no Antigo Testamento, rejeita Cristo. E lá nessa cidade, onde ficava o grande templo de Deus, Jesus é julgado injustamente, condenado e morto. Por isso Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, que Deus demanda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deus quer abraçar todos os pecadores, por isso enviou o seu Filho ao mundo. Deus criou o mundo
em especial o ser humano, unicamente por amor. Ele não precisava de nós, de nada, porque Ele é autossuficiente. Ele cria tudo, você e eu inclusive, por amor. Mas o ser humano se afasta de Deus, pratica o mal e o pecado. O pecado criou um muro de separação entre o Deus justo e santo e o pecador corrupto e mau. O ser humano, sem nenhuma capacidade de salvar a si próprio, estava perdido em seus pecados e condenado à morte eterna no inferno. Mas Deus, movido pelo seu infinito amor, deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho, Jesus Cristo, para se tornar criatura, estar com o ser humano e para salvá-lo. Jesus nunca fez, estimado irmão e irmã, nenhum mal para ninguém, nunca. Ele nunca falou nada de errado. Ele só afirmou várias e várias vezes que Deus ama o ser humano e que nele o ser humano encontraria o Salvador. Como a galinha que chama seus pintinhos frente ao perigo para se proteger embaixo das suas asas, Jesus Cristo veio ao mundo para chamar, acolher e abraçar o ser humano, como diz João 1. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O próprio Deus, Ele fala do que Ele deseja para o ser humano em Jeremias 31:3 assim: com amor eterno eu amei você, por isso com bondade eu atraí. Com a vinda de Jesus ao mundo, seu sofrimento em nosso lugar na cruz, para pagar os nossos pecados e morrer por nós, Deus abraça o ser humano. Deus abraça o ser humano com o seu perdão, com o seu amor e com a salvação. Quando Jesus está no alto da cruz com os seus braços abertos, na verdade, Ele estava abraçando você, estava abraçando eu e estava abraçando todas as pessoas deste mundo, com o seu amor, com a sua vida, com o seu perdão e com a salvação. Deus quer abraçar todos os pecadores, por isso enviou seu Filho ao mundo para reunir todos embaixo de suas asas. O Salmo 57:1 é lindo, porque ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança, na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Só tem dois jeitos, estimado irmão e irmã, de andar por este mundo, de enfrentar os problemas, as dificuldades, as aflições e as tentações desta vida. Ou você, como os pintinhos da figura de Jesus, corre para Jesus, corre para baixo das asas de Jesus e procura nele proteção, amparo, bênção, direção. Ou você procura Jesus para ajudar você em seus problemas da vida e dificuldades, ou você vai enfrentar tudo sozinho. E aí a coisa fica pesada, e aí a coisa fica difícil. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos abraçar e cuidar de nós através do que Ele fez por você e por mim na cruz. Jesus Cristo sofreu e morreu para ser o nosso Salvador, sim, mas Ele também morreu para ser o nosso Senhor, isto é, aquele que vai cuidar de nós e aquele a quem nós vamos buscar em primeiro lugar, amar acima de todas as coisas, viver uma vida consagrada a Ele. Agora que sabemos do amor de Deus em Cristo, nós podemos escolher, sim, movidos pela nossa fé, nos abrigarmos sob a proteção de Cristo, dependermos dele para a nossa salvação e vivemos uma vida dedicada a Ele segundo a sua palavra. Agora que nós conhecemos o amor de Deus, nós podemos, quando temos problemas, dificuldades, correr para Jesus. Correr para Jesus, e Ele vai abraçar a gente, e Ele vai
acolher a gente. E Ele vai ajudar cada um de nós. Estimado irmão e irmã, Deus quer abraçar todos os pecadores, por isso enviou seu Filho ao mundo para reunir todos embaixo de suas asas. Jesus caminha para Jerusalém. Ele sabe que lá em Jerusalém ele vai sofrer demais. E ele sabe que lá em Jerusalém ele vai ser pendurado na cruz. E ele sabe que vai fazer isso por você, e por mim, e por cada ser humano no mundo. E ele fala com tristeza para Jerusalém, que ele quis, como Deus que é, abraçar, acolher, salvar o povo de Jerusalém, o povo de Deus, mas o povo não quis. A consequência da rejeição de Cristo é sofrimento e morte aqui na eternidade. A proposta, estimado irmão e irmã de Deus, para você e para mim hoje, e para todos os seres humanos, é que nós confiemos em Cristo, que nós nos apeguemos a Ele, a Sua palavra, que nós coloquemos as nossas vidas nas Suas mãos. E a proposta de Jesus para você, que vive neste mundo tão complicado, está registrada em Mateus 11:28, quando Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que você, movido por sua fé, como aqueles pintinhos, como a mãe que acolhe os seus filhos sempre, que você corra sempre para Cristo. Nos bons momentos, fique perto de Cristo, e Ele vai continuar abençoando você. Nas dificuldades, corra para Cristo em oração, medite na palavra de Deus, busque orientação da palavra de Deus, porque Jesus ama muito você, porque Jesus quer cuidar de você e de sua família neste mundo. Confie, pois, que Jesus Cristo é o nosso bom pastor, e aquele que busca acolhimento, proteção sob as asas de Cristo, nada lhe faltará. E um dia, quando você chegar lá no céu, Jesus vai estar lá esperando por você, pronto para lhe dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, sempre ficou sob as minhas asas protetoras. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Jesus, no sacrifício.
Ó Senhor nosso Deus, como é bom poder, tanto nas alegrias como nas dificuldades desta vida, saber que o Senhor está conosco. Como é bom poder te buscar em oração, agradecendo, pedindo, como é bom poder confiar em Ti. Nós te louvamos pelo Teu imenso amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Que a nossa fé continue sempre firme em Ti, na Tua palavra. Que busquemos a Ti em primeiro lugar em nossas vidas. Que nós amemos a Ti, a Tua palavra, a oração e a igreja. E que juntos possamos, como os profetas fizeram no Antigo Testamento, como Jesus também fez quando esteve aqui, falar do amor de Deus em Cristo para todo mundo, para que todas as pessoas saibam que sob as asas de Cristo tem proteção, tem amparo, tem bênção e tem salvação. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afaste de Ti, que nós possamos continuar firmes a nossa caminhada de fé, rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Fica conosco, cuida de nós. Isso te pedimos em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.